Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que possamos aproveitar bastante as lições que nos serão passadas nesta tarde. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. União da alma com o corpo. Bom, vamos continuar pedindo a proteção de Jesus, dos amigos espirituais, que tenhamos uma tarde agradável, e todos aqueles também que vão nos assistir nos nossos canais, que também, no momento em que estiver estudando, estejam aproveitando muito bem, né, esse assunto, como tantos os outros. Nós entramos, né, no capítulo de retorno à vida corporal, e nas últimas duas reuniões que fizemos, seguindo essa sequência, porque nas últimas duas não foi a sequência que foi feita, porque aproveitamos esse clima de fim de ano, de Natal, né, para corações mais leves, assim, para a gente levar alguma mensagem. Então, na última que estivemos aqui em dezembro juntos, ficamos com o assunto Segue-me, né, de Jesus nos fazendo esse convite, e depois o nosso irmão Roberto trouxe aí assunto também na maior importância, falando sobre a família. E aqui estamos para dar sequência, portanto, ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, né, do Livro dos Espíritos. E as duas que tivemos neste assunto, preâmbulo, né, um prelúdio do retorno, o que acontece, né, do retorno à vida corpórea. E hoje a gente está entrando no item 2 desse capítulo, que é a união da alma com o corpo. Esse capítulo, ele é muito esclarecedor, mas muito mesmo. Porque o que a gente ouve aí, de que a encarnação só se completa com 7 anos, isso não está endossado pela doutrina espírita. E aqui a gente vai ver que não está. A encarnação se completa no momento do nascimento. No momento que a alma se liga mesmo, diretamente, com tudo, ao corpo, porque ela está ligada desde o momento da concepção. Então, nós vamos acompanhar, é muito interessante esse capítulo, tem duas questões aí que nós já até usamos do prelúdio do retorno, que eu até comentei que a gente avançou um pouquinho sobre a questão do corpo, que não tinha alma. Então, é desse item aí, e nós vamos reler essas questões. Então, vamos dar sequência, porque é realmente muito interessante, e esse computador não colabora muito comigo, não. Ele não gosta de começar, não, sabia? Não gosta mesmo. Eu, às vezes, tenho que botar outro, mexer de novo aqui, botar outro aqui, que ele não aceita qualquer coisa, não. Ele é muito exigente, né? Então, vamos botar outro para ver se o outro vai funcionar, senão a gente vai seguir aqui. Ele está com uns probleminhas aí, essa maquininha. Então, se a gente vai seguir aqui, se não der certo aqui, porque é tudo copiado do Livro dos Espíritos, né? Nós estamos aí com um estudo que a gente prima pela fidelidade a Kardec. Na 344, tem a primeira pergunta sobre essa questão da união da alma do corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? Então, olha aí, a união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Viu? Cortou a ideia de que ela só se completa com 7 anos. Né? Tá aqui, ó. Começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Quer dizer, só se completa no instante do nascimento. Então, é ali que ela se completa. A união da alma com o corpo, isto é, reencarnar. Né? Isto é, reencarnar. Agora, é óbvio que o ser humano, ele tem a maior infância do reino animal, já que ele pertence ao reino da inteligência superior, é o único no reino da inteligência superior,
Então, ele é um espírito que reencarna. Enquanto aquele princípio espiritual que está passando pelos reinos todos da natureza, passou pelo reino da inteligência inferior, que é o reino animal da inteligência inferior, não é o hominal, mas tem inteligência, só que é voltada para a sua preservação e é muito diferente. O animal está para o homem como o homem está para Deus, daí a gente vê a diferença de tempo. Então, ali, os animais não reencarnam, eles são colocados na carne, então eles encarnam. Mas esse re na frente é uma repetição. E nessa questão de reencarnar, o espírito, que já é um espírito, e lá no reino animal é princípio espiritual, ainda não é um espírito. Então, o homem, que é constituído de espírito, perispírito e matéria, no reino animal também tem esse tríplice aí aspecto, que é princípio espiritual. Ele tem um duplo, não é um perispírito, porque ele não é espírito ainda, mas ele tem um duplo desse princípio espiritual, que fica com ele quando se desliga do corpo, mas não é um perispírito, é um duplo. Assim como as plantas também têm esse duplo. Esse duplo é necessário para que aquele princípio espiritual, que é a alma dos animais, possa interagir no corpo físico, como nós. Nós precisamos desse elemento de ligação, mas em nós é perispírito, porque somos espíritos. Os animais não são espíritos, eles são ainda princípio espiritual, que quando eles fizerem toda a evolução nesse reino, eles vão se tornar espíritos pelas mãos, entre aspas, aí, do Criador, e é aquele elo perdido que nós não sabemos aonde ele está, mas na Terra ele não está, porque também nos reinos, nos mundos mais adiantados, nós também temos reino animal, e eles também encarnam nesses mundos mais felizes, neste reino ainda dos animais, sendo ainda princípio espiritual. Então, eles também têm esse duplo, mas não é um perispírito. Então, há uma diferença muito grande, que eles não têm a memória que viveram conosco, como nós temos a nossa memória, né? O nosso arquivo mental, que vai ali juntando tudo, arquivando todas as nossas experiências no reino hominal da inteligência superior, porque quando fomos criados simples e ignorantes, recebemos o sinal augusto de Deus, que é o livre-arbítrio, a razão, capazes então de, daí então para frente, operarmos a nossa evolução pela razão, não apenas pelos instintos, como no reino animal acontece, né? Sendo que o instinto, apesar, né, de ser muito forte no reino animal, nós não o perdemos, pelo contrário, ele permanece conosco para que ele possa suprir as falhas da razão. Porque no início, simples e ignorantes, nós podemos ainda desenvolver muitas coisas desagradáveis pela razão, por escolha própria. Como os animais não têm isso, eles não erram. Não errando, eles não têm nem que responder por nada, eles não têm... a lei de causa e efeito só se opera neles pela natureza, e não pelas escolhas que eles podem fazer, que eles não têm livre-arbítrio, são criados apenas por instintos. E nós não. Nós permanecemos com o instinto, que ele é seguro, né? Ele é seguro, como ele é seguro para os animais, por isso que eles não erram, é certo. Um animal, para dar um pulo, né, de um local para o outro, ele usa um instinto e aquilo mostra para ele, esse instinto diz para ele se ele pode pular ou não. Tanto que se ele pular, ele não vai cair, ele vai conseguir passar. Porque ele tem essa proteção instintiva. Nós continuamos com ela, mas nós recebemos a razão também
o poder, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, ali começa esse processo de evolução por nossa conta, né? Por nossa conta e risco. Temos que fazer escolhas elegantes para a gente não desenvolver o mal em nós. Então, nesse momento ali, né, que o espírito se une àquele corpo que está sendo gestado pela mãe, ali, ele reencarna. Então, ele vai ter lembranças suficientes para esta experiência, porque as outras vão ficar, né, esquecidas ali pela bênção do esquecimento. Se ele só vai ter no nível de consciência o que ele precisa para ele dar conta das provações e expiações que ele escolheu. Por isso que é uma alma, o espírito é livre e tem plenitude de conhecimento de todas as suas experiências. A alma, quando ele está num corpo, essa é a diferença, ele apenas tem o conhecimento do que é necessário para ele dar conta na atual encarnação. Então, ele reencarna ali. O espírito se une naquele momento do nascimento, porque desde o início ele está ligado, mas essa ligação só se completa no instante do nascimento. Então, por conta daquela infância longa que os filhotes, né, desse homem tem aí, ele vai demorando bastante, porque é necessário que ele se integre ao plano material, que ele seduza os seus pais, a sua família, né? Seduzir, entre aspas, evidentemente, com aquela carinha bonitinha. Quem que resiste a um bebezinho, né? Antigamente era tudo muito ali, né? Muito rígido, muitos conservadores. Se uma jovem engravidasse, às vezes ela era até colocada para fora de casa, a família tinha que acobertar, ou ela ia morar com uma tia, o pai e a mãe não aceitavam, mais o pai. Mas quando nascia aquela coisinha, né, rosadinha, bonitinha, aquele bebezinho, ele acabava conquistando e era o amor da vida de todos ali. E no desenvolvimento, naquela primeira infância ali, o primeiro, segundo, terceiro ano, eles são encantadores, adoráveis. Eu disse que podia passar muito de 4, 5, não. Porque depois começa, né? Começa a ficar teimoso? Não, a ficar determinado e perseverante. Isso é característica que a gente tem que desenvolver, mas que às vezes nos incomoda, né? Então, essa infância é necessária. Aí, o que ocorre? Para que isso seja colocado em ação, é necessário que esse corpinho também ajude esta alma a ter essa paciência aí de esperar um pouco para que ela possa cumprir essa primeira fase de sedução da família, não é? Então, ela não tem muito como escolher as coisas, ela é dependente, ela ama incondicionalmente aquela mãe, aquele pai, aqueles tios. Depois, quando sai dessa primeira infância, segunda e terceira, que tem a segunda e a terceira, aí vai entrar na adolescência, aí começa o problema. Aí tem de, lá, tá na idade da aborrecência. Não é aborrecente. Ele apenas está realmente descobrindo a que veio. Aí aquelas reminiscências que não estavam no seu nível de consciência, porque não eram úteis, começam a surgir. Aí ele começa a ver a mãe, o pai, de uma forma diferenciada, começa a ter reminiscências de quem são aqueles espíritos que ali estão. Aí começa a fazer as diferenças, gosta mais de um, não gosta do outro. Eu tive alunos que não foram muitos, né, com esse problema, mas eu tive alguns que tinham conflitos familiares seríssimos. Porque, num determinado momento da vida, descobriram que o pai não era aquele herói e que a mãe não era aquela heroína. E que um não gostava do pai, o outro não gostava da mãe, e a mãe era carinhosa, e o outro do pai do outro também. E eles ficavam naquele conflito, porque eu não gosto da minha mãe, se ela é tão carinhosa comigo, se ela é boa para mim. Era um conflito e eles tinham muitos problemas.
né? E aí a gente, às vezes, quando eu percebia alguma coisa, porque eu dava aula de língua portuguesa, e era muito fácil ali descobrir algumas coisinhas por causa dos textos que a gente abordava. Então, sempre deixava aparecer alguma coisinha e eu chamava do lado, falava, vamos conversar um pouquinho e tal, o que você acha desse texto? E aí abria a conversa, né? Então, como eu encontrei isso? Quer dizer, na primeira, segunda e terceira infância, que vai até os 10, 11 anos, assim, depois ele entra na fase da adolescência, aí as coisas mudam muito nessa fase aí de transição. Então, naquela primeira infância ali, vai até lá os 7 anos, a caixa craniana não fechou ainda. E sabe, o lobo frontal não está pronto. E é ele que é responsável pela lógica do pensamento, pelas escolhas. Então, é por isso que há quem diga, e tem até literatura espírita séria falando sobre isso, que a encarnação só se completa lá com 7 anos. Não, não é a encarnação, é o corpo, é a cabeça que vai fechar mais ou menos nessa fase de vida aí. Olha como tudo se encaixa perfeitamente. Porque ali já começa o espírito a saber a que veio. Ele já começa a desabrochar, a despertar. Então, aquele período é importante. Por isso que muita gente diz, não, a encarnação só se completa com 7 anos. Não é isso. O corpo, o lobo frontal não está pronto ainda. Então, a criança vive muito ainda na dimensão espiritual, tem reminiscências da dimensão espiritual, não é muito, dessa vida tem muito menos, né? Mas da dimensão espiritual, ela vive muito ainda do outro lado, nos seus sonhos, nos seus pensamentos, nas suas atividades. E é muito comum a vidência nesse período de vida, né? Do bebezinho até 7, 8 anos, ele apresenta uma vidência, assim, ele consegue ver os espíritos, e isso é tão natural para eles. Né? Uma vez chegou aqui uma senhora falando que não estava entendendo, porque ela tinha, eu não me lembro se era filha ou filho, que gostava muito de dormir com a avó. Mas a avó desencarnou. E a criança continuou querendo dormir com a avó. E a família dizendo que não, que eles teriam que mudar algumas coisas, que ela agora tinha que dormir no quartinho dela e tudo, no bercinho, porque a avó não estava mais lá. Aí ele falou, mas ela está assim. Eu durmo toda noite com ela, ela está assim. Você que não está vendo, mas eu estou vendo. Isso para ele era muito natural. Ele não estava imaginando, porque as crianças, metade dos amigos imaginários são imaginários mesmo. Mas tem uma boa parte que não é, né? Imaginário, e eles conversam mesmo. O meu irmão, por exemplo, ele tinha, desde bem novinho, ele tinha essas coisas, ele me assustava muito, né? Aí, a minha mãe gostava de entregar docinhos de Cosme e Damião, na época de Cosme e Damião, né, no dia. E ela gostava de colocar também os docinhos para Cosme e Damião. Ela botava e pedia para a gente não mexer, não, que era do Santinho. Aí, meu irmão entrava depois, furioso. Olha, a senhora falou que não era para mexer, mas eu vou mexer. Mas não pode, é do Santinho. Ah, não é do Santinho, não, porque tem um monte de criança lá comendo lá. E por que eu não posso comer? Né? Então, ele falava isso, minha mãe ficava assustada também. Eu era criança também, a gente tinha uma diferença de 5 anos, mas eu também, às vezes, me assustava. Eu olhava, eu não via, assim, santinho nenhum lá comendo doce, né? Eu falei, ele tá doido, né? Então, isso para ele era muito natural, como é muito natural para as crianças verem aqueles que já desencarnaram. Vem com uma facilidade muito grande e não tem medo. Né? Não tem medo de jeito nenhum. Tem um outro caso engraçado, que acho que era o cachorrinho que ficava querendo ficar na cadeira, que era do avô e tal. Então, um dia, o cachorrinho estava, a mãe então botou lá o cachorrinho deitadinho lá na cadeira. Aí a criança gritou, não pode botar aí agora, que aí meu avô está aí. Só do ladinho.
Porque ela achou que o avô ia sentar em cima do cachorro, né? Porque o avô queria sentar na cadeira e a cadeira estava com o cachorro. Então ela falou, não, tem que botar no cantinho, porque meu avô vai sentar. Então, com a maior naturalidade. Então, é nesse período aí, a criança ainda não está com aquela parte do cérebro fechado que dá a ele um pensamento lógico, um poder de escolha. Né? Ele ainda, aí a gente fala, é muito criança ainda, né? Pois é. Então, isso leva alguns a pensar, não, a encarnação só se completa lá com 7 anos. Não, está aqui bem claro para nós que a união começa na concepção, mas só não se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Encarnação completinha, ali, sem nenhuma dúvida, nessa questão 344. Então, o que acontece? O pai, no momento da união dos gametas masculinos e femininos, né, dados, né, colocados por ação do ato sexual, então a mulher vai receber essas células masculinas que vão se unir a dela, né, ao óvulo, e vão formar o ovo. Ali começa a encarnação. Ali começa a vida, naquele ovo que está ali. E vai se desenvolvendo. Então, o que ocorre? Quando há espírito, porque a gente já viu que pode não haver, né? Quando há espírito, que é alguma coisa que tem que acontecer na vida para esse ser que está se formando, então há espírito, ele que vai direcionar esta formação, ele que vai formar esse corpo com o material genético oferecido pelo pai e pela mãe. Mas a interferência dele não começa ali, não. A interferência dele começa muito antes, porque o espírito escolhe o corpo que ele vai ter. É importante para ele se ele vai encarnar como homem ou como mulher. Então, ele participa da seleção do espermatozoide que carrega o sexo feminino ou masculino. Ele que escolhe. Porque vai ser corpo feminino, então ele vai escolher aquele do corpo feminino. Então, é algo que meu filho ainda falou comigo, e isso começou a complicar na minha cabeça. E eu falei, não tem problema. Não tem problema, isso não vai ser nenhum pré-requisito para a sua moralidade. Então, o que você tem que ver é que você tem que ser uma pessoa boa e digna. Se o espírito vai escolher ou não. Eu falei assim, mas você escolheu. Você escolheu o seu e a sua filha escolheu o dela, né? No meio do que você lançou para a sua parceira. Ela escolheu porque ela queria reencarnar e precisava de um corpo feminino para dar conta das provações e expiações que ela tinha que passar aqui nesse mundo. Então, a concepção ali, né, no momento da concepção, é aquele momento em que a união é feita. Isso pode ser feito não só no corpo feminino, quanto também no vitro, que a fecundação muitas vezes é feita in vitro. É o mesmo processo, é ali que eles se juntam. Não precisa hoje em dia estão fazendo isso em laboratório, né, por conta, né, da dificuldade, muitas vezes, de algumas mulheres gestarem e conseguirem manter. Então, eles fazem in vitro, mas lá também acontece isso. Quando o médico faz a união dos dois, ali acontece isso e já tem o espírito determinado para aquele corpinho que está se formando ali. Seja, se for in vitro, depois ele vai para o útero, né, da mãe, e ele vai colocando, continuando ali com aquela influência dos seus fluidos do perispírito, que ele que vai dar a forma
da forma humana ali, né? Naquele corpo. E ainda por cima, ele vai implantar também as suas necessidades kármicas, né? Aquela doença que ele tem que desenvolver, aquilo que ele tem que passar, porque ele traz isso no seu perispírito. Ele traz isso. Então, ele vai determinar isso, porque ele fez essa escolha foi aprovada. Porque também não é assim, o espírito escolhe e é. Não, tem que ser aprovado. Porque, como a gente já falou aqui, o espírito no plano espiritual, ele tem visão diferente da gente aqui. Então, ele escolhe, às vezes, umas coisas que aqui nós não escolheríamos. Tanto que a gente aqui, depois, a gente fala assim, não, eu não escolhi isso, não. Mas não escolhi mesmo, porque eu não ia ser tão boba a ponto de escolher isso. Meu, você foi muito esperto para você escolher isso, muito esperto. Porque você precisa resgatar. Ninguém vem aqui para o mundo para fazer turismo, para se divertir, né? Eu, inclusive, já mostrei aqui uma pesquisa, e eu vou até trazer, semana que vem, essa pesquisa, que é um estudo que foi feito pela doutora Ellen Van Bach, que ela diz mesmo, ela questionou alguns espíritos através da emancipação, de estados alterados de consciência, para que eles reencarnaram. E todos eles falaram a mesma coisa. E não tem ninguém ali falando que vieram para se divertir, que vieram para viajar, que vieram para fazer turismo. Não tem isso, não. Todos eles falam aquilo que a gente aprende na doutrina, que vieram para se reajustarem com o mundo, para trabalharem, alguns trabalharem na mediunidade. Então, tem uma série de coisas que eles trazem. Mas aqui, sob os efeitos dos apelos do mundo, as coisas mudam, né? Mudam. Mas pode? Pode. Nada nos é proibido. Apenas todas as vezes que a gente mexe em alguma coisa que nós escolhemos, que devia acontecer, e não está acontecendo pelo uso do livre-arbítrio, porque a gente tem e pode fazer isso, nós teremos apenas que prestar conta disso aí. Porque não vai ficar assim, sem resposta, não. Né? Nós vamos ter que justificar muito bem as mudanças que a gente faz, e elas vão ter que ter bastante aí, justificativas mesmo dentro do contexto da nossa evolução, né? Então, a gente aqui pode estar certo disso, né? Começa na concepção e não se completa senão no instante do nascimento. Quer dizer, aí, outra coisa interessante nisso aqui, ó, a gente vai ver também em outras questões aqui que tratam disso, é que quanto mais cedo, mais consciência tem o espírito. Então, quando no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, o espírito ainda está muito livre, ele está embora ele já tenha entrado num trabalho aí de reconsiderar a sua situação de espírito livre para a alma encarnada, embora ele já tenha entrado nesse processo, ele ainda está com muita lucidez. Ele ainda consegue ouvir muitas coisas, participar de muitas coisas. Mas à medida que esse corpo vai crescendo, esses fluidos do perispírito vão diminuindo também. Então, ele vai se tornando cada vez mais materializado naquele corpinho, até que vai todo e ele nasce. Né? Os fluidos vão por inteiro, então ele nasce. Aí, quanto mais próximo o momento do parto, menos participação ele tem na lucidez dele. Ele tem pouca lucidez, ele menos participação ele tem no que ele ouve. Mas é no início. E é justamente onde, né, pela medicina, pode fazer aborto, que não tem nada lá. É justamente ali que tem. Ali que ele fica desesperado quando isso acontece, porque ele vê, vão me matar, não vão me deixar nascer. Né? E a pessoa tem livre-arbítrio. E aquele espírito também, ele é comprometido também. Então, não é por injustiça divina que isso acontece, não. Porque quando isso tudo é previsto na reencarnação de um espírito. Mas que fique bem claro que essa alma reencarna no momento do nascimento. Bem, a união entre o espírito e o corpo
é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? Né? Porque se ela fosse definitiva, ele não poderia renunciar. Né? Então, a pergunta que Kardec faz é essa. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Eles dizem, a união é definitiva. Quer dizer, outro não pode tomar o seu lugar. No sentido em que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, palavrinha, né? Que a gente esquece dela, que ela vira tudo, né? Como os laços que o prendem são mais frágeis, fáceis de romper, olha lá, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Neste caso, a criança não vinga. Né? Então, ela é definitiva? É, no sentido que outro espírito não pode tomar aquele corpo. Por que não pode? É tão lógico isso, né? Porque todo o planejamento daquela reencarnação foi dentro das necessidades dele, daquela alma. Até o corpo masculino ou feminino está dentro das necessidades dessa alma na encarnação dela. Os processos, né, resultante da lei de causa e efeito, imprimindo doenças ali naquele corpinho, é daquela alma, é daquele espírito. Então, um outro espírito não tem a ver com aquele corpinho que está sendo formado. Então, é definitiva nesse sentido. Aquele corpinho foi para ele, moldado para ele. Ele que está fazendo isso, ele que está moldando. Mas quando ele começa nesse processo, ele está tão lúcido no início, que ele começa a ver o tamanho da responsabilidade dele naquela vida, pelo que ele vai trazer. Às vezes ele vai trazer um corpo deformado, que ele precisava, ele fez essa escolha. Então vai haver aí alguma coisa na genética dos pais que vai facilitar isso, né, para ele. E se não houver, ele vai criar, que ele pode fazer isso, que é uma necessidade para ele. Então, quando ele nesse processo, e isso acontece tão no início, que ele está muito lúcido ainda, ele está sabendo de tudo que vai acontecer. Então, pode haver, sim, um sentimento de insegurança muito grande. E ele achar que ele escolheu algo que ele não vai dar conta. E ele se arrepender da escolha. Como ele tem livre-arbítrio, ele pode se arrepender. Se ele se arrepende, então ele vai recolher os fluidos e o corpo vai morrer. Né? Vai haver aí algum problema que na outra a gente vai ver, imperfeição dessa matéria que está sendo formada ali e não vai resistir. Isso tem um preço, e bem alto. Não é de graça. Então, o espírito é informado disso. Ele quer, seja feito então a vontade dele ali, já que é possível. Mas vai ter um preço para ele pagar. E ele vai ter que pagar, claro, né? Então, se ele nascesse, todos os problemas que ele enfrentaria seriam menores do que o que ele vai passar com a renúncia. Mas ele acha que não. Da mesma maneira que quando a gente está no mundo, que alguém fala isso para uma pessoa que quer se suicidar, que não aguenta a vida, e ela conversa sobre isso com alguém, ela fala, não, eu não aguento esse peso, eu não quero. Aí aquele terapeuta fala, principalmente se for espírita, vai falar para ele, meu amigo, não faça isso. Porque tudo que você vai passar por conta deste ato, dessa fuga pela porta errada, vai ser muito maior do que o que você está passando agora, com o apoio de seus amigos, da sua família, né, de todos que gostam de você. Isso é pequeno, perto do que vai acontecer, mas ele não acredita. Ele acha que não. Né? Então, ele não quer morrer, ele quer se livrar daquilo que o incomoda. E não vai, né? Porque ninguém morre. Então, isso acontece também com o espírito. Porque não deixa de ser um suicídio, né? Não deixa de ser. Ele está ali, formando um corpinho,
que vai dar chance a ele, dele cumprir suas provações e expiações, e ele corta a vida dele, ele está cometendo um suicídio intrauterino. Ele está fazendo isso, né? Ele está matando seu próprio corpo. Então, quando acontece isso, acontece um aborto natural. Mas, veja bem, não estou dizendo que todo aborto natural seja isso. Nunca a gente generaliza nada, nada, principalmente na questão dos espíritos. Porque a gente não sabe o que se passa, a gente não sabe nada. A gente sabe um pontinho diante, né? Um ponto diante de um livro imenso escrito. A gente sabe uma vírgulazinha. Então é muito complexo tudo isso. Abortos acontecem naturalmente por N motivos. Esse é um deles. Esse é um deles. Pode acontecer. Se o espírito se arrepende, vai acontecer um aborto. Mas muitas vezes não é isso. Pelo contrário, às vezes ocorre um problema por provação que esse espírito e esses pais têm que passar. Coisa que a gente ainda vai ver aqui. Então, continuando aqui, revendo, a união é definitiva no sentido em que o outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem são mais frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga, então não há uma reencarnação para ele agora. Aí, na 346, Kardec pergunta: o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Vejamos que aqui houve uma generalização nessa pergunta, tá? Ela não ficou especificada por Kardec assim, ó. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morreu antes de nascer porque ele não quis o corpo? Não houve isso. Não houve esse complemento, essa especificação aí na pergunta de Kardec. Não houve isso. Ele apenas fez a pergunta e parou aqui. O que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Aqui, por N causas, por muitos motivos. Né? O que acontece então com esse espírito? Independentemente de ter a responsabilidade dele aí ou não, simplesmente escolhe outro. Não é também assim, escolhe outro. Não é saiu daqui, vai para outra prateleira, porque aquele vasinho está quebrado, eu vou escolher outro ali. Né? Assim não. Vai ter um processo todo aí. Ele vai passar por todo um processo também, né? De desimantação daquele corpinho que morreu. Então, ele vai escolher outro. Mas, aí vem a 346. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Aí vem, que imperfeições da matéria podem ser? Né? Que imperfeições da matéria? Se ele está ali para reencarnar, Deus permitiu. Então, como que pode ter imperfeição nessa matéria aí? Olha, N motivos. Um deles é a imperfeição causada pelo próprio espírito que não quer mais aquele corpo. O espírito que desistiu da encarnação é um fato, né? O espírito que desistiu de reencarnar, que achou que não ia dar conta, quando ele retira os fluidos, ele causa imperfeição na matéria. Ele está retirando os fluidos dele, ali. Aí essa matéria vai ficar problemática para morrer. Então, ó, vai ficar imperfeita sem condição de vida. Então, é uma imperfeição da matéria. Mas não é esse é um dos fatos. Outras imperfeições da matéria poderão ser causadas por necessidades da lei de causa e efeito desse próprio espírito que quer nascer e não vai conseguir. Por problemas com os pais que precisam passar por essa tristeza aí, né? Por conta da lei de causa e efeito, né? Por conta de resgatar alguma coisa que na outra vida fizeram e nesta não estão fazendo por merecer receber aquele espírito ali.
Então, começa o processo e ele não vai adiante. Então, aí, essa imperfeição da matéria, ela é causada pelas necessidades kármicas da alma que ali está, dos pais ou do próprio espírito que reencarna, independentemente da vontade de não reencarnar, como é o caso quando ele se arrepende. Então, são muitos motivos. Mas quando existe, na maioria das vezes, é a imperfeição da matéria. Por que eles colocaram isso aí? Eu grifei, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. Porque existem outras causas também do corpinho não ir além. Uma delas, vou citar um exemplo. Imaginemos um espírito que antecipou um pouquinho a sua partida do plano material para o espiritual, com alguma intervenção dele mesmo, a eutanásia é uma delas, né? Porque não pode, a eutanásia não é permitida pela espiritualidade, por Deus, no reino da inteligência superior, porque aquele sofrimento que a pessoa está passando é importante para ela. Até o último momento, um minuto de vida que ela tenha, ela pode mudar um pensamento de uma vida inteira e entrar na dimensão espiritual mais leve, mais dócil. Um único momento só. Então, quando ela corta o sofrimento dela antes, ela está cortando a possibilidade dela aprender alguma coisa com aquela dor, porque a dor e o sofrimento nos ensinam muito mais que as alegrias, que a felicidade, que a gente acha que é presente do céu, que é obrigação de Deus com a gente. Então, a dor chama mais atenção. O sofrimento nos incomoda muito mais que a alegria, né? que a felicidade. Então, a gente começa a questionar, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Então, a gente começa a questionar muito mais. Então, nos ensina muito mais. E aí, esse período de sofrimento é necessário para reavaliação de uma série de pontos de vista daquela pessoa. Então, isso aí, naquele corpinho que está ali se fazendo, é importante aquele tempinho que ele cortou antes. Então, imaginemos uma pessoa que tinha que viver mais uns 5 meses, digamos assim, naquela doença que teve. Ela tinha que viver mais 5 meses, ela cortou isso, ela não quis. Ela quis acabar com o sofrimento dela e fez. Então, ficou 5 meses de dor e sofrimento que ela precisou. E ela cortou, que ela precisaria, né? Então, pode acontecer de quando essa alma sair do estado de perturbação dela, né, daquele estado de pós-morte do corpo físico, que fica aquele estado de perturbação, quando ela sair desse estado, ela percebeu o que fez, que ela foi antes da hora que ela devia ir, ela pode pedir essa bênção, de ter a bênção de entrar num processo gestacional para completar o tempo dela. Se ela receber essa bênção, então ela começa esse processo e vai durar apenas o tempo que ela duraria na Terra, se ela, da outra vida que ela teve. E às vezes com muitos problemas. Olha quanto sofrimento às vezes passa um bebezinho no útero hoje em dia, com tantos recursos, né? Faz-se cirurgia dentro do útero, faz-se tantas coisas, muitas vezes dá certo, né? Corrige-se ali problemas cardíacos. Muitos bebês têm seus problemas cardíacos resolvidos ainda dentro do útero, mas alguns não conseguem, né? Então, esse bebezinho que está ali, né, que já é um bebezinho mesmo, já com 6 meses, já pode até, se nascer, pode viver, né? Ele muitas vezes passa muito sofrimento também ali dentro, com esses procedimentos todos. Às vezes dão certo, às vezes não. Então, são muitos, são inúmeros, podemos dizer. Muitos não, porque muitos a gente pode contar. Numerosos a gente pode contar, mas inúmeros o I já negou.
não tem número. Então, não existe número para a gente contar as causas que podem ocorrer aí por conta da morte aí de um corpinho que não vai nascer. São infinitas. Então, Deus é quem sabe. Mas algumas os espíritos identificam para a gente. Essa do espírito se arrepender, a outra do espírito completar o tempo que ele teve aqui na Terra, que não vai chegar a 9 meses, ele vai morrer antes. Então, quando ele é retirado, o corpinho morre naturalmente. Aí acontece lá um parto prematuro, que não é um aborto, né? Um parto prematuro, 6, 7 meses na barriguinha. Então, isso é um sofrimento para os pais, um sofrimento para o espírito que está reencarnando. Um outro motivo também que os espíritos identificam também, que pode acontecer também de um corpo não chegar no finalzinho, né? De haver aí uma imperfeição da matéria e ele não conseguir nascer, é o fato de um suicida reincidente, né? Ele, por várias vezes, ele se suicidou em várias encarnações. Então, ele começa a entrar num processo de introspecção espiritual depois que ele desencarna. Ele começa a perder um pouco da sua linhagem humana. Ele tirou tanto a vida dele, é tão focado nisso aí que ele não quer viver, que ele não quer continuar nem vivo na espiritualidade, né? Então ele começa a fazer uma introspecção muito grande e ele vai perdendo um pouco daquela linhagem dele. Ele entra num processo muito, muito triste, né? Na dimensão espiritual. Antes que isso aconteça, o que eles fazem? A equipe que se encarrega das encarnações, né? Pela justiça divina, que Deus não abandona nenhum de seus filhos, mesmo que esteja fazendo escolhas erradas nesse mundo. Eles logo colocam aquele espírito num corpinho, que está numa união de gametas masculinos e femininos. Às vezes não tem nada a ver com o pai, com a mãe, nem nada. É aproveitado sem nenhum plano, não tem plano reencarnatório, mas aquele espírito ele é aproveitado ali para que ele não perca no seu arquivo mental a sua forma. Ele é humano. Então, o que acontece? Ele entra ali, aí ele não perdeu ainda, porque ele estava entrando nesse processo. Então, o seu perispírito começa a formar um corpinho, ele começa a ficar ligado a ele e vai até um ponto, e aí ele é retirado, porque era só para aquilo ali. Era só para ele não ficar introspectivo na sua faixa espiritual com a sua linhagem. Então, ele entra no corpo, naquele material genético, ele tem um corpinho e depois ele é retirado. Ele não vai nascer, porque ele não está ainda em condições de enfrentar uma outra encarnação. Então, morre aquele corpinho, mas ele sai dali mais inteirinho, com a sua mente mais organizada, né? Com seu espírito mais organizado, seu perispírito inteirinho, né? Inteirinho, sem estar danificado pelo seu impacto mental. Aí sim, ele vai sendo tratado até que ele pode ter uma outra encarnação, que ele vai ficar aqui resgatando o seu passado delituoso. Então, esse é mais um motivo para as imperfeições da matéria acontecerem no ventre materno, né? Por isso que eles colocaram aqui, na maioria das vezes, porque existem aquelas que não há imperfeição nenhuma, é apenas uma provação. Olha, e que provação, hein? A encarnação, a gestação transcorre, vai até lá 7, 8 meses. Com 8 meses, a mulher apresenta um problema, ou é um choque qualquer que ela tenha, se ela tem alguma doença precedente, alguma coisinha, e a criança morre. Lá. Quer dizer, vai fazer um parto com a criança morta. Olha que tristeza. Não foi uma imperfeição da matéria. A criança ia nascer perfeitamente bem, mas por conta de um problema, né, que aconteceu com a mãe, um ataque de eclâmpsia, qualquer coisa assim, a criança morre. Às vezes a mãe até vai junto. Acontece isso também, morrem os dois, né?
Então, olha que provação para esta família, né? Olha que dor nessa família. Muitas vezes a mãe vai, a criança fica, ou então vão os dois. Olha que tristeza, né? Porque ninguém espera uma coisa dessa. Ninguém espera a morte, na verdade. A única certeza que a gente tem, quando a gente recebe um bebezinho na nossa casa, é que um dia ele vai. Essa é a única certeza que a gente tem a respeito dele. Ele está vindo, mas ele não é daqui. Um dia ele vai. Então, a morte, ela é fato. E todos nós convivemos com ela sempre, ou na própria família, ou através dos amigos, ou no meio social. A gente está sempre convivendo, mas ninguém espera. Ninguém espera. Nem mesmo quando uma pessoa entra doente para um hospital, ela não espera que a pessoa vá morrer. Ela não espera morrer, ela não espera que a pessoa vá morrer, ninguém espera. Todo mundo é otimista nisso. Embora o médico fale alguma coisa e mostre alguma coisa, aí a pessoa tem logo assim, não, seja feita a vontade do Pai, mas Deus é maior, Deus é Pai. Ele é. Mas às vezes a necessidade kármica dessa pessoa é partir. Então ela vai. Mas ninguém espera. Muito menos aquela família que entra para uma maternidade carregando a bolsa cheia de roupinhas lindas, né, de coisas lindas, e ela vai, ninguém espera que aconteça algo e que aquela família não vá sair do hospital com o seu bebezinho no braço. Ninguém espera isso. Mas é muito frequente acontecer, né? Faz parte da vida. Então, nós, quando reencarnamos, nós temos a bênção do esquecimento, porque a gente não pode ficar lembrando daquilo que a gente escolheu, porque senão a gente não tem como cumprir. Imagina, né? Se a gente vai lembrar que aquele bebê que a gente vai receber da família foi o nosso algoz do passado, não dá para a gente receber essa criança com o amor que a gente deve receber. Então, a bênção do esquecimento é muito grande, é uma das maiores com as quais Deus nos presenteia, entre tantas outras bênçãos, né? Essa é enorme, porque aí nós temos realmente a condição de recomeçar. E a gente recomeça amando incondicionalmente aquela alma que está ali, que numa encarnação passada pode ter tirado a nossa vida. Mas nós estamos ali para isso, né? E eles aceitaram isso, ou então nós tiramos a deles. Então, a reunião dos espíritos no palco da família é para isso. É exatamente para um reajuste entre as almas, que já vem se esbarrando há muitas encarnações. Há muitas encarnações. Então, a utilidade, muitas vezes, da morte prematura num corpo físico, ou até mesmo assim que nasce, ou no primeiro aninho de vida, ela é provação, tanto para os pais quanto para aquela alma que está reencarnando. Isso vem aí também nas próximas questões que a gente vai ver semana que vem. Mas deem uma olhadinha nesse capítulo aí. A questão logo entrou aqui no capítulo 7º, que é retorno à vida corporal, no item 2 é o que a gente está estudando. Deem uma lidinha em casa, vão lendo isso, que esse capítulo é muito enriquecedor, muito. Ele nos ensina muito a gente passar as coisas que a gente tem que passar com a nossa família, né, com os nossos amores, com os nossos afetos. Ele ensina muito, ele esclarece muita coisa. Claro que vai depender da recepção de cada um, né, sobre essas questões, porque a gente não está preparado para perder os amores da nossa vida, né? E não estamos e nem precisamos estar, porque a gente não perde, né? A gente tem que se preparar para perder o que a gente perde, o que a gente vai perder. Mas a gente não perde os nossos amores, eles estão numa outra dimensão, né? Eles estão numa outra dimensão. Eu costumo, às vezes, falar na questão dos animais, porque animal, mesmo que muitos digam que não é bem assim, animal a gente perde.
tá? A gente perde. Não vamos na ilusão que a gente vai encontrar com os nossos cachorrinhos. Eu perdi a minha antes do Natal. Eu tenho certeza que não haverei mais. E graças a Deus, tá? Por quê? Porque ela está evoluindo. Ela está no seu processo evolutivo. Ela não vai ficar cachorro para toda a vida, para encontrar comigo na dimensão espiritual quando eu também for. Ela não vai. Ela saiu do corpo que ela estava, que estava doente, e ela vai ser aproveitada num outro animalzinho que vai viver e que, se passar por mim, não vai me reconhecer, porque não tem reencarnação no reino animal. Nem que ela tivesse colocada num corpinho que tivesse nascido na minha casa de outra cadela, ela não ia me conhecer. Porque eles não têm essa memória, eles não têm livre-arbítrio, eles não são espíritos, eles são princípios espirituais, eles são almas, né, que estão no corpinho, princípio espiritual. Então, animal, a gente perde sim. Porque a gente não os vê mais, a gente os cria pelo nosso pensamento, mas a gente não os vê. Ah, mas eu vi o meu. É possível? É. Por quê? Aqui no Livro dos Espíritos, se vocês forem ver e reler essa parte dos animais, tá lá. O animal não tem tempo para entrar em comunicação com as pessoas depois que ele morre. Ele não entra, porque ele é um princípio espiritual, ele não é um espírito ainda, ele é uma alma de um princípio espiritual. Então, ele é aproveitado, aí tem uma palavra que eu sempre falo, preste atenção na palavra, quase que imediatamente num outro corpinho que está se formando. Olha o quase. Tem um tempo aí. Tem um tempo aí. E aonde que eles poderão ficar nesse quase? No mesmo ambiente que eles estavam. Poderão ficar ali. Até que os espíritos encarregados desse reino colocam eles lá num corpo que está se formando. Mas é muito rápido. Então você pode ver, depois que ele partiu? Pode. Mas não vai ver sempre. Porque no momento que ele for aproveitado num corpinho, né, que vai se formar e ele continuar a vida dele, você não vai ver mais. Tem a menor condição. Então, o animal a gente perde nesse sentido. Mas, como são amores que vivem conosco um tempo aí, a gente também não perde esse amor e essa lembrança, porque eles vivem em nosso pensamento. Eles vivem na nossa memória e no nosso pensamento. E o que a gente já aprendeu aí quanto a pensamento? Que pensamento se transforma em matéria. Matéria tangível? Não, mas em matéria. Nós temos uma matéria mental que dá forma aos nossos pensamentos. Então, provavelmente, uma pessoa sensível que tenha evidência poderá ver o animal de alguém perto do seu dono, em qualquer tempo da vida dele. Mas não está vendo o animal, está vendo a forma pensamento que esta pessoa mantém pelo amor que ele tem aos seus animais. Ele cria. Então ele pode ser visto, né? Ele pode ser visto. Um vidente que tenha muita sensibilidade pode olhar para mim e ver a minha Bela junto comigo. Porque eu penso nela, ela mora na minha memória, ela é um amor na minha vida, não deixa de ser, porque os amores permanecem, são sentimentos. Então, enquanto você os sente, ele estará ali. Então, poderá ver? Poderá, mas não é ela, é uma forma pensamento criada por mim. Então, a gente não tem que se preocupar com a questão da morte no reino da inteligência superior, porque ela não existe. Mas no reino da inteligência inferior, existe nesse sentido. Você não encontra com eles, né? Eles têm o reino e os espíritos que tratam desses animais têm, onde eles ficam também naquele período do quase que imediatamente. Tratando, resolvendo os probleminhas daquele princípio espiritual, estudando para ver para onde que ele vai. Por quê? Porque os animais têm necessidades também
de aprender coisas para poder evoluir, lógico. Então, aquele que já aprendeu muita agressividade por conta de um dono doido que possa ter tido, ele vai aprender amor numa família que vai amá-lo incondicionalmente e vai dar todo o chameguinho para ele. Ele não vai precisar de tomar conta de quintal, de morder ninguém. Então, ele vai tendo experiências diferentes, né? Então, isso alegra o dono também que perdeu o seu cão, porque ele sabe que ele não morre, porque ele vai evoluindo até se tornar, sabe lá, quando um espírito humano. Mas tem o lado triste que você não vai encontrar com ele, como você vai encontrar com os seus amores. Quando partir desta vida, você vai encontrar os seus amores que te precederam. Então, no reino dos homens e não dos animais. Então, leiam bastante esse capítulo, tem muito esclarecimento, é muito interessante mesmo. Que a gente tenha aí, já que nós estamos na nossa primeira terça aí do ano, um ótimo ano. E quando eu digo um ótimo ano, é um ótimo ano mesmo de aprendizado, de estudo, de compreensão, de resignação, de aceitação, porque não é porque o ano muda um calendário que a nossa vida vai ficar melhor, né? A gente pode torná-la excelente, muito boa, entendendo tudo que acontece com a gente. Muita paz para todos, que Jesus continue nos abençoando.